Eu estou monitorando a Solana para ver um bom momento de entrada novamente. Até mesmo, né? Se eu ver que, pô, tá num preço justo de entrada, eu quero realmente voltar na Solana. Né? A primeira entrada que eu fiz nesse projeto, ela estava o quê? $5 mais ou menos. Aí, quando a gente passou para o nosso grupo de alunos, era $7. Imagina uma criptomoeda que chegou a $300, né? Mais de $300 a unidade. A gente acredita que a escalabilidade é uma coisa muito importante, né, para um projeto de criptomoeda. Mas nós vimos que a Solana ela sofreu esses ataques, eu acho que foram 6 ataques, se eu não me engano. Foi uma porrada. Teve uma É que por parou a aí, rede, cara. tiveram vários, não, tiveram duas que pararam a rede e uns 3 ou 4 aí que ficou bem lenta, quase parando, né? Quase parando. Teve então alguns ataques aí na rede da Solana. E e esse foi um dos motivos, né? Aquela travada na rede de eu ter pulado fora. Era o quê? $150 que era a unidade, cada unidade de Solana quando eu pulei. Então, resumindo, eu estou monitorando a Solana, quero comprar de novo, não só Solana, mas também várias outras criptomoedas importantes. Mas eu ouvi uma galera comentando que um dos motivos da Solana ter conseguido resolver esses ataques é o fato dela ser uma criptomoeda, de certa forma, centralizada. O que você acha sobre isso, Thiago? Por causa dos nodes, que esses nodes são deles ainda, parece. Então, a Solana, ela não chega a ser tão centralizada assim, mas com certeza é mais centralizada do que muitas redes. Então, assim, hoje a Solana, ela tem 1.200, 1.300 validadores, eu não lembro agora ao certo. E esse número tende a não crescer tanto, porque não é tão barato ser validador da rede. Eu acho que um computador, beleza, o computador não deve ser tão caro, deve ser 40, 50 mil dólares um computador. Então, assim, tá em par com a máquina ASICS, por exemplo. Não vai ser isso que vai deixar a pessoa. Mas parece que o custo de você rodar um nó ele é alto, parece que você gasta muita Solana, que é muita transação que fica fazendo. Tem um negócio desse aí. Eu não tenho tanta certeza. Aí esse é o primeiro ponto. Então, assim, por mais que qualquer um possa se tornar um nó, não é barato para qualquer um se tornar um nó. Né? Diferente de uma Ergo, por exemplo, que o cara com um computador mais ou menos, o cara consegue ser minerador, por exemplo. Ou outras, a Cardano, acho que se não me engano, no Raspberry Pi o cara consegue rodar, certo? Mas no caso da Solana é caro. Tem piores, tá? Tem muito piores aí. Tem uns aí que é $1 milhão para rodar um nó, enfim. Mas a Solana é primeiro ponto. Isso aí já atrapalha um pouco a descentralização. O segundo ponto é que é um proof of stake. E o que a gente tem que. Eu até deixei esse detalhe passar quando eu analisei a primeira vez a Solana, porque eu foquei tanto na tecnologia que eu não olhei para a tokenomics dela. A tokenomia dela, primeiro, inicialmente, mais de 90% dos tokens foram para insiders. E aí vai equipe, vai investidor privado, né, e validadores, enfim. Mas grande parte do supply. E quando a gente usa um proof of stake, quem valida as transações é o stake, são as moedas que estão delegadas para os validadores. E aí, o grande problema da Solana é que essa distribuição foi extremamente injusta. Quase nada foi para a comunidade, certo? Você pega uma Cardano e uma Ethereum, que foram pré-mineradas, e mais de 80% foi uma venda pública. No caso da Solana, a venda pública foi coisa de 1%, 2%, foi quase nada. E o resto é venda privada e o próprio equipe. E até hoje ainda tem, são mais de, no mínimo, tá? Isso eu tô falando por baixo, tem no mínimo 40% dos tokens com a equipe. Então, você dá uma centralizada muito grande no Proof of Stake quando você tem tantas moedas na mão da equipe. Já começa daí. Então, a equipe tem quase metade, no mínimo, quase metade das moedas, porque a gente não sabe outras que eles possam ter. Isso é conhecido, é sabido que eles têm. Porque o CoinMarketCap, ele mostra o supply circulante, o supply total e o supply máximo. E aí, o supply circulante, eles tiram as moedas da equipe. Então, sempre que você vê o supply total ali, é o que tá ainda ou na mão da equipe ou está em algum contrato inteligente, alguma coisa do tipo. E aí, nesse caso, está na mão da equipe, no caso da Solana. Fora o que está ainda com alguns investidores privados e tudo mais, enfim. Então, assim, a gente podia chutar um valor de 60%, 70%, não sei. Não tem como a gente dar um valor exato assim. Mesmo que fizesse uma análise minuciosa, acho que não seria tão fácil de descobrir. Mas, com certeza, há uma certa centralização no stake. E aí vem o terceiro problema de uma rede, no caso da Solana, que além de ser Proof of Stake, é Delegated Proof of Stake. Então, às vezes, mesmo que o stake esteja dividido em várias carteiras, esses stakes podem estar em poucos validadores.
é um outro grande problema, certo? Porque, outra coisa para o pessoal entender por que isso é um problema. O Proof of Stake, a grande maioria, tá? É diferente do Proof of Work com aquele ataque de 51%. Existem Proof of Stake com 51% também, esse tipo de ataque, mas a grande maioria utiliza um mecanismo que é o básico ali do BFT, que é você ter 33% ou um terço ou dois terços. O que seria isso? Se mais de um terço da rede for corrompida, se mais de um terço da rede for corrompida, a rede pode ser paralisada. Ela não vai ter um ataque, não vai perder saldo, não vai ter nada com isso, mas a rede para de produzir blocos. Esse é o primeiro problema. Só que, ao contrário do ataque de 51, para você danificar de forma maliciosa a rede sem separando, que já é um dano absurdo, mas se você quiser modificar saldos, essas coisas, você precisa ter 2 terços ou mais. Aí seria um ataque mais preocupante. E aí, nesse caso, seria mais protegido do que um 51, porque precisa de mais, só que menos protegido do que ter do que uns 33% que podem parar a rede. E aí, esse é um tipo de ataque, por exemplo, não foi um ataque, mas um caso que aconteceu com a Phantom. Eu estudei a Phantom recentemente, e a Phantom, em fevereiro do ano passado, ela só tinha 39 nós. E aí, os 2 maiores nós estavam com a concentração de mais de 33% do stake. E o primeiro nó teve um problema lá que ficou lento e não estava produzindo os blocos. Aí isso gerou um problema no segundo que também ficou lento, sei lá. Enfim, só deu problema em 2 nós. 2 nós. Porque o stake estava com mais... Parou a rede. A rede parou por 7 horas de produzir blocos. Só por conta de 2 nós. Então, esse é o maior perigo da centralização, é esse. Você tem uma rede parando por causa de 2 entidades. A ideia das criptomoedas é justamente você ter diversas entidades participantes que tenham pelo menos um grau semelhante minimamente semelhante de participação, para que, se você tiver problema em 1, 2, 5, 10, isso não afete a rede. A ideia do mecanismo de consciência é para isso. É para você, né, que aí remete ao problema das falhas dos generais bizantinos lá, né? A conversa lá do mecanismo de consenso. Mas, enfim, o fato é que, trazendo para a Solana, né, a gente tem essa grande... Tem vários gargalos aí de centralização nela. O número de validadores é bom, mais de 1000 validadores é uma boa quantidade, não é top, né, mas é uma boa quantidade. Você pega, acho que o Bitcoin deve ter uns 8, 9 mil, 10 mil hoje, full nodes. A Ethereum também deve ter nessa faixa daí, né? Mas quando migrar para o Proof of Stake, parece que vai ficar mais descentralizado o Ethereum. Mas enfim, o 1000 não é ruim, só que não adianta você podia ter 10 mil validadores, mas o stake está concentrado, então não adianta de nada, né? E aí, em relação então, as 3 pontos, né, do Proof of Stake. Quantidade de validadores, tá ok a Solana. Concentração do stake, se eu não me engano, tá em 19 para fazer um ataque. Deixa eu abrir aqui rapidinho o Solana Explorer. Jogo rápido, pessoal. Eu acho que tá bem distribuído. E a questão... Agora, o problema é a concentração na mão de insiders. Então, se a equipe... Lembra do que eu falei dos 33%? Se a equipe tem mais de 40% dos percentuais, na hora que a equipe quiser, ela para a rede. Na hora que ela quiser, ela para a rede, da Solana. Se eles quiserem parar. Ele não vai adulterar. Mas se eles quiserem parar a rede, eles param na hora que eles quiserem. Com o stake que eles têm. Só com o stake que eles têm, eles conseguem parar a rede. Então... Isso é muito importante, né, Thiago? O que acontece... até para quem está chegando agora, não entende o que é descentralização, centralização, né? É muito importante a gente ter um projeto descentralizado. O que acontece em um projeto descentralizado? A proposta é a seguinte: a própria palavra descentralização significa tirar algo do centro, você tirar o controle. Um projeto centralizado, hoje em dia, é o governo, empresas, tem tudo que tem um servidor central que tem uma pessoa controlando, uma pessoa que manda. E você depende disso. O Netflix hoje. Netflix é uma empresa, é centralizado. Se o Netflix decide retirar todos os vídeos do catálogo, já era, você não tem o que fazer. Agora, em um projeto descentralizado, acontece que a rede tem poder de decisão. Então, acontece que, para uma rede ser verdadeiramente descentralizada, é necessário que existam vários pontos, vários nós nessa rede, né? A gente vê, né, Thiago, que existem algumas redes que têm poucos nodes, né? Tem redes que têm 21,
validadores, tem redes Binance. que tem até menos que isso. O que faz? Qual é o perigo que existe em uma rede assim com poucos nodes? Principalmente isso, né? Você está colocando muito poder em poucas entidades, certo? Porque a gente participa mais como usuário, mas o cara que é node, ele também é um participante da rede. E aí, nesse caso, vamos supor que vamos falar da Binance. A Binance tem 21 nós, é um Proof of Authority, ou seja, só entra nós que são validados ali pela própria Binance. Então, é um mecanismo de escolha, tem mais de 21, na verdade, só que só 21 produzem blocos, né? Mas, no geral, é extremamente centralizado e você está botando muito poder na mão de poucos, né? É sempre isso. Então, você fica com a rede controlada por poucas entidades. E quando você tem uma situação dessa, primeiro, você corre o risco de censura, né? Então, você cria o risco aí de um governo, alguma coisa, ir atrás dessas poucas pessoas ou poucos computadores, poucos locais para conseguir fazer uma censura. Segundo, que você começa a ter um ponto único de falha, né? Então, se um desses cai, um desses caras, ou meia dúzia, metade deles, vamos supor, vamos agora até abordar um outro problema de centralização para eu falar sobre isso. Hoje, grande parte dos nós, de várias redes, eles precisam usam serviços em nuvem. E aí utilizam o AWS, por exemplo, ou serviços de outras Big Techs, mas principalmente a da Amazon aí, acho que é o mais utilizado. Aí você entra na Ethereum, se eu não me engano, 25% utilizam só da Amazon. E mais de 50%, acho que são 60%, utilizam servidores centralizados para essa questão de banco de dados. Na Cardano, esse percentual também é semelhante. Mas eu conheço, por exemplo, o Ático lá da Cardanistas, que ele tem Node, ele disse que ele usa um desses, mas ele tem um backup, que ele, na hora que quiser, ele muda. Então, se precisar, ele troca. Mas tem uns que nem isso tem. E aí, isso também é um risco da rede, porque se o servidor da Amazon, o AWS, der um problema, você vai ter ali 25% dos nós da Ethereum parando de funcionar momentaneamente. Ah, que pena! O vídeo já está acabando. Mas não fica triste não, porque nós temos mais vídeos no nosso canal. Olha só que bacana esse vídeo que nós preparamos especialmente para você. É só clicar aqui e seguir maratonando no nosso canal. Já clicou?